Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Compliance, o podcast da Compliance Premier, onde a gente fala sobre vários temas ligados à governança, ética, compliance, integridade, lei geral de proteção de dados. Então, um tema super amplo que a gente aborda como o mercado vem se posicionando aqui. Eu sou Natália Gopfert, CEO da Compliance Premier, e aqui na Compliance Premier a gente atende de clientes de vários portes e tamanhos determinados mercados para temas relacionados a compliance e governança. Então, se você precisa de algum apoio, consultoria, treinamentos, não deixe de entrar em contato com a gente. A Compliance Premier é uma empresa especializada em treinamentos, consultorias e toda a gama de serviços de compliance e governança. Aqui no Pod Compliance, a nossa proposta é sempre trazer novidades para vocês. Mas hoje, como a gente está chegando nessa época de final de ano, de muita festa, muita alegria, muita comemoração e também de renovação das esperanças para o próximo ano, a gente vai fazer um formato um pouco diferente. Eu vou trazer aqui para vocês algumas notícias. A ideia é a gente fazer uma retrospectiva das principais notícias do ano de 2025. Vamos passar mês a mês e, de como a gente está nesse clima aqui de Natal, não vou deixar de me paramentar aqui. Vou botar o meu chapeuzinho de Papai Noel para estar junto com vocês hoje aqui, comentando essas notícias do mundo do compliance. Começando lá em janeiro de 25, eu trouxe duas notícias aqui para a gente comentar de janeiro de 25. A primeira delas foi aquele escândalo trabalhista relacionado lá à BYD aqui no Brasil. As autoridades brasileiras denunciaram a BYD por condições de trabalho semelhante à escravidão. Né? Em algumas obras que eles estavam fazendo para a construção de indústrias, foram denunciados por conta disso. Acabou que uma ação civil pública foi instaurada e está sendo investigado todo esse processo e a BYD está respondendo por isso. A gente precisa ter muito cuidado, porque provavelmente aqui é uma questão de terceiros e eu tenho dito para vocês o tempo inteiro, eu acredito muito que os temas do próximo ano, depois a gente vai fazer um programa só sobre tendências, um dos grandes temas do próximo ano está nessa questão de gestão de cadeia de terceiros. Então, é muito importante, vocês vejam, lá em janeiro de 25, a gente já estava falando sobre esse tema, que certamente vai continuar repercutindo para os próximos anos a gestão da cadeia. Segunda notícia, ainda de janeiro de 25, que eu trouxe aqui, foi aquela questão do LinkedIn, que lá nos Estados Unidos foi acusado de estar acompanhando, né, acessando os dados e conversas que usuários premium, ou seja, pessoas que pagavam pelo serviço do LinkedIn, esses usuários prêmios estariam tendo as suas mensagens, trocas de mensagem ali no inbox, controladas para treinamento da inteligência artificial. Isso foi um escândalo enorme, um impacto muito grande. A gente precisa ter um cuidado de como as empresas estão utilizando. Esse é um outro tema que eu acredito que também para 2026, apesar de já desde 2025, também para 2026, essa nossa atuação frente a toda essa parte de inteligência artificial vai ser um grande ponto que a gente tem que ter um cuidado nas nossas empresas. Em fevereiro de 2025, eu também separei três notícias para a gente comentar. A primeira delas foi o enforcement internacional nas medidas anticorrupção, enfim, em toda a gama de atuações anticorrupção. Algumas mudanças foram muito relevantes, em especial na FCPA, lá nos Estados Unidos, com uma maior coordenação internacional para acompanhamento dessas medidas anticorrupção. O destaque, sem dúvida, foi nas investigações de impacto econômico e concorrencial, todo esse trabalho que vem sendo feito já há muitos anos, mas que teve um destaque, digamos que não tão positivo assim, apesar desse enforcement, alguns pontos ali, em especial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, liberando, né, sendo mais permissivo em algumas situações. Houve também o contexto dessas empresas que foram se alinhando a políticas menos inclusivas, né, de diversidade e inclusão, que também passaram por processos de escândalo reputacional, impactando a imagem da empresa, com certeza. A segunda notícia que eu trouxe aqui são as multas milionárias que o STF aplicou ao antigo Twitter, né? Agora X,
por descumprimento de ordens judiciais. Então, o STF ordenou o pagamento de uma multa de 8,1 milhões justamente pela plataforma não cumprir ordens relacionadas à retirada de conteúdo, fornecimento de dados e todo o acompanhamento da estrutura da empresa aqui no Brasil. O impacto reputacional certamente foi grande, mas para além disso, um ponto que a gente precisa destacar aqui é a birra e depois a necessidade e obrigatoriedade de cumprimento para continuar operando no Brasil. O terceiro tema, ainda em fevereiro, vejam, a gente ainda está em fevereiro, foi a CPI da Isbet. Quem não lembra, a influencer Virgínia foi lá na CPI fazer seu depoimento e trouxe, né, à tona esse tema das bets. A CPI das bets, ela vem aprofundando as investigações nos indícios de ligação entre esses jogos de azar e as apostas online, então a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, e a atuação de organizações criminosas também nesse mundo. Então, a CPI das bets vem avançando e todo mundo que trabalha no mercado financeiro, na área das bets, precisa estar atento, porque certamente vai trazer impactos regulatórios para a atuação dessas empresas. Já em março de 25, a gente teve uma grande operação que foi instaurada no Brasil relacionada àquelas fraudes no INSS. Então, foi a Operação Caça ao Tesouro e depois, na sequência, a Operação Sem Desconto. Essas operações foram em conjunto da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União e elas visavam combater determinadas organizações criminosas que estavam fraudando ações lá no INSS e, obviamente, prejudicando os aposentados. O INSS suspendeu todos esses acordos que tinham sido estabelecidos com as organizações para esses descontos e, na sequência, uma tentativa de apurar essas irregularidades foi encampada, então aconteceu a apuração dessas irregularidades e também o governo brasileiro acabou ressarcindo os aposentados que tinham tido os descontos irregulares nas suas aposentadorias. Ainda em março de 25, a gente teve o primeiro momento de 25, onde o Banco Master virou notícia. Né? O Banco Master não é uma notícia atual, apesar da gente, né, nesse último mês agora de novembro, início de dezembro, a gente teve ações, mas já anterior a 25 a gente já tinha notícias do Banco Master, e lá em março de 25 foi a primeira vez que a gente teve a atuação do Banco Master, né, nas mídias, nas notícias. Então, houve um bloqueio de algumas ações do BRB, lá em Brasília, do banco lá de Brasília, tentando fazer aquisição de alguns ativos do Banco Master, e houve uma suspensão judicial, um bloqueio para que essas ações não fossem adquiridas pelo banco. Foi o primeiro momento ali. E isso veio muito, essa decisão final veio muito por conta da identificação de riscos de governança e compliance, né, nessa compra de ativos. Então, vejam, ainda estamos em março. Agora, passando para abril, a gente teve uma denúncia que foi muito forte lá em abril, que foi uma denúncia de trabalho escravo já num âmbito muito internacional. Então, focado, foi uma ONG que fez essa denúncia foi apresentada às autoridades, não só brasileiras, mas também americanas, no sentido de informar a existência de trabalho análogo a escravo em determinadas plantações de café no Brasil, onde esses cafés eram exportados para outros países, incluindo os Estados Unidos. Estavam envolvidos nessa denúncia toda, terceirizadas, mais uma vez, terceirizadas aqui, pessoal, de empresas, grandes empresas como Starbucks, Nestlé, Dunkin' Donuts, Illy, McDonald's, várias empresas acabaram sendo impactadas pelos seus terceiros na própria reputação. Em maio, eu separei duas notícias para a gente falar. A primeira foi: a Transparência Internacional levou ao conhecimento da OEA, a Organização dos Estados Americanos, supostos enfraquecimentos das políticas anticorrupção brasileira. A partir de algum entendimento de que órgãos e determinadas ações do governo brasileiro estavam sendo descontinuadas, desmontadas, enfraquecidas, a Transparência Internacional denuncia o Brasil na Organização dos Estados Americanos, justamente para ter uma percepção melhor, para que não houvesse esse suposto desmonte das políticas. Em maio também a gente teve um evento que foi a participação, o encontro do BRICS e a participação do Brasil como líder
nessas agendas de governança e compliance, anticorrupção. O Brasil participou dessas conferências globais no encontro do BRICS, foi o líder desses temas e puxou discussões fortíssimas ligados a toda essa agenda anticorrupção, essa agenda de compliance, muito ligada ao comércio internacional e fazendo toda essa conexão com esses temas relacionados aos países participantes do BRICS. Em junho, ainda em junho, ali pela metade do ano, a gente teve o DOJ retomando o enforcement da relação do FCPA. Para quem não sabe, o DOJ é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, equivalente ao Ministério Público, e ele, nesse período ali de junho, ele reforça a aplicação de medidas relacionadas à FCPA, com abordagens bem focadas nessa questão anticorrupção, em especial no controle e nessas corporações internacionais. Então, empresas multinacionais estavam sendo acompanhadas e tiveram uma relação ali bem próxima nessas adequações, nessas novas formatos de aplicação do FCPA. Em julho de 25, já passado a metade do ano, a gente teve duas notícias de grande impacto aqui no Brasil. Uma, que era aquela Devastation Bill, que foi aprovada aqui no Congresso Brasileiro. Para quem não sabe, esse Devastation Bill foi aquela discussão enorme que a gente teve no enfraquecimento dos processos de licenciamento ambiental brasileiro. Isso trouxe um impacto muito grande para as discussões, empresas, inclusive, que não têm ligação com questões ambientais, mas justamente porque a área ambiental foi extremamente impactada com essa notícia. Então, a gente teve discussões enormes sobre essa conformidade regulatória, essa questão de normas ambientais, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, foi algo que foi bem impactante para a nossa atuação, eu tenho certeza que todos vocês lembram. Lá em julho ainda, de 25, a gente teve uma outra discussão muito grande, que ela já existia, mas ali em julho a gente teve muita discussão grande, que foi o papel da inteligência artificial e como a gente pode utilizar a inteligência artificial para transformar esses processos de compliance. Então, eu acredito que esse é um dos grandes temas tecnológicos que a gente vai continuar discutindo relacionado nessa agenda de governança, de compliance, e ele vai ser também, para o ano de 25, novas discussões vão vir muito forte. E, obviamente, a área de compliance não está imune a ter essas discussões em relação à utilização das inteligências artificiais na sua expectativa, na sua atuação ali do dia a dia. Em agosto de 25, a gente teve algumas publicações coordenadas e interessantíssimas que apontaram que o Brasil continua evoluindo lá nesse ano, enfim, né, dos últimos anos para cá, continua evoluindo e mais do que só evoluindo, impulsionando a agenda ESG e também a agenda de proteção de dados pessoais. Então, toda a parte de governança corporativa, de integridade, vem evoluindo, mas com um especial toque ali ao impulsionamento da agenda ESG e proteção de dados. Algumas análises mostraram uma evolução nos mecanismos também de denúncia e de compliance regulatório no Brasil. Então, tenho certeza também que serão temas fortíssimos para o ano de 2026. Em setembro, eu separei outras 3 notícias para a gente falar. Então, basicamente lá, em setembro, a gente teve uma discussão muito grande nesse mundo do compliance, quem trabalha com compliance sabe, porque a CGU soltou uma portaria que foi um marco regulatório da integridade. Então, foi a portaria 226 de 25, que impactou fortemente a maneira como o compliance é tratado no setor público. Então, quem trabalha com o setor público, seja no setor público ou então se relacionando com o setor público, precisa conhecer, porque essa portaria trouxe muitas novidades e um grande marco regulatório em novas formas de atuar do setor público, focando na integridade, no compliance, em passos éticos, em princípios, em valores que a gente precisa ter nessas tratativas com o setor público. Também ali em setembro, a gente teve uma pesquisa da Transparência Internacional que destacou os riscos de infiltração do crime organizado no ambiente de negócios. Essa pesquisa da Transparência Internacional, ela saiu lá em setembro, ela teve uma discussão sobre isso, em especial porque 96% dos profissionais de compliance do Brasil identificaram o crime organizado como um risco crescente para os mercados, para os negócios. No entanto, lá em novembro desse ano, essa pesquisa ela voltou a impactar, a gente voltou a falar dela.
mas já lá em setembro foi o primeiro momento que a gente falou sobre essa pesquisa da Transparência Internacional. E também em setembro, a gente teve uma divulgação sobre algumas formas de interpretação da lei anticorrupção. Numa própria decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele reforçou alguns entendimentos e a necessidade, a implicação para empresas brasileiras da aplicação da lei anticorrupção da 12.846. Então, é muito interessante a gente ver o judiciário reforçando a necessidade de aplicação. Isso conversa, isso combina com toda a ideia que a gente tem do governo fazendo andamentos e alinhamentos para essa agenda de compliance e de governança. Em outubro, eu separei duas notícias aqui. A primeira foi certamente a mais impactante, foi o fato da CGU ter trazido a publicação de algumas outras normas e que essas portarias, essas normas, trouxeram interpretações também para a lei anticorrupção. Então, vejam, tudo vem combinando e andando junto para esse lugar de interpretações mais robustas. A CGU soltou algumas resoluções e padronizou as interpretações de determinadas lacunas que não estavam amplamente definidas, ali, fortemente definidas, para a lei anticorrupção, nem no decreto regulamentador. Então, isso sinalizou a posição do governo, da Controladoria Geral da União, em ter um maior rigor no enforcement, na aplicação da lei anticorrupção. Isso certamente para todos nós que trabalhamos com compliance, isso é de muito bom tom, isso a gente enxerga, né, e a gente consegue ver um bom encaminhamento, né, do Brasil nesse sentido. E também a gente, em outubro, teve a publicação de alguns relatórios internacionais que apontaram o crescimento, a evolução dos esforços de combate à corrupção no Brasil. Então, houve esse enforcement, essa necessidade de implementação. Mais uma vez, todos os sistemas se combinam e graças, né, porque a gente aqui que trabalha com compliance, o que a gente quer mesmo é ver esses temas ligados à governança, compliance, integridade, sendo cada vez mais difundidos e mais aplicados no dia a dia das empresas. Em novembro, já chegando aqui no final do ano, a gente teve novamente o Banco Master nas notícias por aí, né? Em novembro, a divulgação da questão do Banco Master veio muito pelo Banco Central ter feito uma liquidação do Banco Master quando determinada investigação, grande investigação, identificou fraudes em dezenas de processos no Banco Master, em vendas de ativos, né, em compra e venda de ativos do Banco Master, e alguns executivos do banco acabaram sendo presos e ainda estão presos, outros já foram soltos, mas alguns ainda estão presos, e a gente estima, as notícias, né, as investigações estimam que as fraudes foram próximas a 12 milhões. Quem ainda não assistiu, a gente tem um episódio do Pod Compliance só falando sobre esse tema, esse escândalo que aconteceu em novembro do Banco Master. Então, quem ainda não assistiu, corre lá para assistir. Houve também, nesse bojo desse último escândalo do Banco Master, alguns arrestos de algumas questões do banco, né, alguns ativos, melhor dizendo, do banco, e essas investigações, elas apontaram que houve uma participação consciente desses gestores, por isso que foram, enfim, presos, acabaram sendo presos. A gente, obviamente, ainda precisa chegar no final de todo esse processo para poder bater o martelo. O ponto é, o Banco Master não é a primeira vez que a gente ouve falar do Banco Master e as suas atuações, né? Um outro ponto interessante que a gente também enfrentou aqui no mês de novembro foi ainda uma nova fase da Operação Sem Descontos que tratou aquela questão dos desvios no INSS. Alguns mandados de prisão foram executados pela Polícia Federal também e pela CGU, e houve também um desmantelamento de algumas organizações que desde 2019 vinham atuando nessa frente de fraudes no INSS. Então, também foi um outro momento onde a Controladoria Geral da União trouxe a conhecimento da população a sua atuação para desmantelar essas operações. Agora, chegando no mês de dezembro, eu trouxe 5 notícias para a gente comentar sobre o mês de dezembro, que é o mês que está mais próximo aqui, a gente lembra mais fortemente das coisas que aconteceram. Certamente a primeira
foi ainda aquela pesquisa sobre da Transparência Internacional, que trouxe a percepção de profissionais de compliance que avaliaram 92% das pessoas que participaram da pesquisa, né, dos profissionais de compliance que participaram da pesquisa, avaliaram que o Congresso Nacional Brasileiro não tem ações efetivas no combate à corrupção. Isso é primordial a gente estar falando sobre esse tema, porque a gente precisa que as autoridades, em especial o legislador, que ele leve a sério e traga essas discussões do combate à corrupção fortemente no Brasil. A gente vê outras áreas atuando nesse sentido, né? Outras instâncias do governo atuando nesse sentido, mas a gente precisa, e enquanto cidadão, a gente precisa sim pressionar para que os legisladores eles mudem essa forma, já que a gente tem essa percepção tão grande. A gente está falando de 92% das pessoas que participaram identificam isso. Também no bojo dessa mesma pesquisa, a gente voltou a ter a discussão dos 96% dos profissionais que entendem que o crime organizado é um risco grande para as empresas brasileiras. Houve também, em dezembro, um novo fato sobre aquele caso da fraude das Americanas, né? A Justiça Federal determinou que houvesse uma avaliação das provas, em especial os HDs que foram utilizados ali, porque estão desconfiando de fraudes nesses HDs que foram utilizados ali como provas. Então, trouxe à tona novas questões relacionadas à integridade das Americanas e também aqui de todo o contexto onde a empresa vem se recuperando. No nosso último podcast, que a gente teve aqui conversando com vocês no Pod Compliance, eu tive com a Vanessa, que trabalhou muitos anos na Americanas, e a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, se você ainda não assistiu e ouviu, corre aqui no episódio anterior e já assiste. Ainda em dezembro, a gente tem mais 3 notícias aqui para eu comentar com vocês. Uma, certamente foram as mudanças significativas em leis europeias relacionadas à sustentabilidade. A União Europeia aprovou um acordo que acabou enfraquecendo as leis de sustentabilidade corporativa, elevando os limites do escopo e removendo algumas exigências relacionadas ao plano de transição climática que a União Europeia tinha para as empresas que atuam por lá. Então, isso foi um impacto muito grande nas questões de compliance e também nas normas relacionadas a cláusulas sociais e ambientais, que a gente precisa também ficar de olho dentro desse mundo. Certamente, a gente também teve uma investigação de uma empresa chinesa, onde enfrenta denúncias ali enfim, estão levando a acordos superiores a 1 bilhão por alegações de suborno. Isso é muito importante a gente falar, porque é a aplicação, mais uma vez, de temas relacionados à anticorrupção, à governança, integridade, vem acompanhando. Então, esse escândalo da ZTE, dessa empresa chinesa, a gente vem acompanhando no mundo porque vem sendo falado muito sobre esse tema e a gente está falando coisa de $1 bilhão. Então, ainda é um tema que ainda não chegou no fim, a gente ainda vai ouvir falar nos próximos meses sobre esse acordo, a produção desse acordo, que justamente é derivado do conhecimento das autoridades de algumas ações relacionadas a suborno. E por último aqui, uma notícia muito interessante que eu vi esses dias foi que empresas de luxo, então a gente está falando de Gucci, Prada, empresas de alto luxo, foram acusadas de não controlar a sua cadeia de valor e, por conta disso, foram identificadas algumas atuações ali em trabalhos em situação análoga à escravidão e a gente vê essas empresas de altíssimo luxo tendo a sua reputação impactada justamente por não controlar a sua cadeia de valor da melhor forma possível. Então, volto a dizer, o tema que eu abri lá em janeiro é o tema que eu escolhi para a gente fechar aqui, porque eu acredito verdadeiramente que vai ser o tema que para o ano de 2026 vai ser um grande tema. É o impacto da nossa cadeia de valor, da nossa supply chain, dos nossos fornecedores na nossa reputação. Então, quem ainda não está preparado para lidar com isso dentro das suas organizações, a minha sugestão é que comece a olhar, né, com bons olhos para esse tema, porque certamente ele vai trazer um grande impacto na atuação das empresas de vocês e dos departamentos de compliance. Então, assim, a gente encerra mais esse podcast, né? Eu desejo a vocês um excelente 2026,
um Feliz Natal, que vocês consigam estar junto das famílias de vocês, renovando as nossas esperanças, que é o que o encerramento de um ano traz para a gente. Que 2026 seja um ano excelente para todos vocês, assim como a gente aqui na Compliance PME. Quero agradecer vocês que acompanharam essa nossa jornada aqui do Pod Compliance, agradecer ao time da Compliance PME que está aqui ajudando a gente nessa produção de todos esses episódios, o pessoal aqui do seu Pod, o estúdio onde a gente grava o Pod Compliance também. Então, muito obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente. Você que está assistindo e ouvindo a gente, a sua participação é importantíssima. Então, fica com a gente que em 2026 a gente vai ter novidades e novos episódios. O Pod Compliance continua. Desejo um feliz ano novo e no que vocês precisarem, contem com a Compliance PME. Afinal, Compliance é para todo mundo. Tchau, tchau.